Bom dia, irmãos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria convidar vocês hoje a abrir suas Bíblias no Salmo 73. O Salmo 73 diz assim: é um salmo de Asaf. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebem com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Esses são os ímpios e, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza, foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tem eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Vamos orar mais uma vez? Pai, que tudo que a gente reflita, pense, fale aqui seja para a tua glória. Que nos ajude a crescer como cristãos, nos ajude a crescer a imagem de Jesus. Que teu nome seja exaltado, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Vou começar a nossa pregação de hoje com a ilustração de um filme que é um pouco polêmico. Eu sei que alguns de vocês provavelmente não gostam. Eu particularmente gosto. Que são os filmes 1, 2 e 3 de Star Wars. E aí não na ordem de lançamento, mas na ordem dos nomes dos filmes mesmo, né? Ou seja, a história de Darth Vader pequenininho, Anakin Skywalker pequeno. Os filmes 1, 2 e 3 de Star Wars contam ali a infância e juventude de Anakin, que um dia vai se tornar o Darth Vader, que tenho certeza que mesmo quem não assistiu Star Wars sabe quem é Darth Vader. Ele mostra ali uma criança que é criada com os Jedi. Os Jedi são o lado da luz, da força. Eles são aquelas pessoas que instruem os outros nos caminhos de temperança, de bondade, de paciência, de um uso controlado de todo aquele poder que eles têm. E é naquele contexto que Anakin cresce e é educado. Só que durante a vida de Anakin, durante toda a saga, a gente vê que Anakin se defronta com um monte de situações que aos poucos o fazem questionar. Eu sou um ser poderoso, eu tenho muito poder, tenho muita força. Por que eu não estou usando isso aqui de forma melhor? Eu sei que eu poderia derrotar os maus agora, eu sei que eu tenho muito poder aqui, eu vejo um monte de coisa ruim acontecendo, e aquele anãozinho verde fica falando para eu me controlar, fica falando para eu dar uma segurada. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece? Ao mesmo lado, o lado negro da força começa a trazer alguns pensamentos para Anakin. Começa a convidar ele a pular cerca. Começa a trazer para eles ali algumas tentações, alguns desejos de quanto ele seria poderoso quando ele conseguisse finalmente mudar de lado, né, ir pro lado da escuridão. Ali ele teria um poder infinito, ali ele conseguiria vencer até mesmo a morte. E aos poucos o Anakin começa a se perguntar: tá, mas se eles estiverem certos?
E se de fato eu conseguir isso? E aos poucos esse pensamento vira um desejo que vira finalmente uma ação. E o grande herói, a grande esperança Jedi se torna, então, Darth Vader, que ao invés de salvar as pessoas, destrói as pessoas. Eu estou sendo muito simplista aqui na descrição, obviamente, até com algumas licenças poéticas. Mas é interessante que o filme retrata, de certa forma, alguém que sabia o que devia fazer, foi instruído no que deveria fazer, teve perto dele os melhores líderes ali da época, dos Jedi. E mesmo assim, quando ele se defrontou com as circunstâncias da vida, com o dia a dia das coisas acontecendo, ele começou a balançar. Ele começou a desejar coisas que ele sabia que não deveria, até que um dia foi totalmente cegado pelos seus desejos. E é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Sobre como às vezes os desejos e as cobiças do nosso coração se desviam dos caminhos de Deus. Então, para começar o Salmo, no primeiro versículo, a gente já tem uma afirmação de quem Deus é. O Salmo 73, no versículo 1, começa falando assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. É interessante que esse salmo aqui, ele já começa com praticamente uma conclusão, né? Ele já começa com um de fato, com aquela conclusão final. Sempre que eu leio esse salmo, eu lembro daqueles filmes que tá aquela cena caótica, tudo acelerada, você não tá entendendo nada que tá acontecendo no começo. De repente, a câmera foca no personagem principal e ele fala assim: vocês devem estar se perguntando como eu cheguei até aqui. E ele começa a contar toda a história que tá do porquê que aquilo aconteceu, porquê que ele tá naquele caos. Então, Asaf já começa com a conclusão do salmo. De fato, Deus é bom. Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. E aí você lê esse texto e você fala: tá bom, Asaf, verdade, concordo contigo. Deus é bom, mas tipo, do nada, por que essa frase solta no meio do nada? E aí ele começa a explicar o motivo disso. Ele começa a explicar, trazer um pouquinho o que aconteceu, quais foram as considerações que ele fez para chegar nessa conclusão. E aí, o grande ponto aqui no começo é a gente notar o contraste entre Deus e Asaf como um representante nosso ali. Deus de fato é bom. A gente vê isso no versículo 2. Já o homem, como a gente vê no verso 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos. Deus é bom. Ele é bom. Fato, ele é bom. Não é que ele pode ser bom, às vezes ele é bom, às vezes ele não é bom. Ele é bom, constante. Já eu quase vacilei ontem. Por um tris, não pequei. Por um tris, eu não caí. Eu sou inconstante. Eu sou um ser humano. E olha só que quem está falando aqui não é uma pessoa qualquer. É um dos levitas mais importantes, o grande músico de Davi. O autor de outros salmos está dizendo: olha, Deus é bom. E eu não sou tão bom assim não, viu? Ontem quase que eu pequei. Por pouco. Por muito pouco, que eu não resvalei. Ou seja, a gente já tem no começo do texto um contraste. Deus é bom. Já eu não sei quão bom eu sou. E aí, Asaf começa a explicar o porquê que ele quase vacilou. O porquê que ele quase caiu, entre aspas. Que é o que está no verso 3. O que aconteceu com Asaf? Ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Asaf quase caiu, quase se desviou dos seus caminhos, porque ele viu pessoas ruins, pessoas más, pessoas que não ligam para Deus, se dando bem. É interessante nesse salmo, eu não sei qual que é a versão da Bíblia de vocês, mas em muitas Bíblias, o título do salmo é O Problema da Prosperidade dos Maus. E a gente lê esse título e até mesmo o desenrolar do salmo, a gente pensa, poxa, que legal. A gente está aqui diante de uma teodiceia, né? Teodiceia, ou seja, a gente está diante aqui de um texto que vai explicar se Deus é bom, por que o mal existe. Se Deus é bom, por que as pessoas más se dão bem. E de fato isso acontece no texto. Só que eu queria te propor um olhar um pouquinho diferente aqui. Por mais que a gente vá ver aqui qual que é o fim do mal, qual que é o fim dos homens maus, até porque o texto traz isso pra gente, talvez o salmista, além de trazer a consequência daquelas pessoas que não obedecem a Deus, também traz pra gente reflexões acerca do nosso coração.
O grande ponto aqui não é pensar que acontece com o mal, não. A gente sabe o que vai acontecer. O grande ponto é a gente refletir sobre como é a nossa visão, a nossa perspectiva, a partir de quando a gente vê o mal acontecendo. E é ali que Asaf quase cai. Ou seja, tem ali a expectativa da punição daquelas pessoas que desdenham de Deus e fazem coisas erradas. E a Bíblia fala pra gente ter essa expectativa. Mas a gente não pode simplesmente olhar para aquelas pessoas, olhar para um texto desse e ficar feliz. Oba, meu amiguinho ruim vai ser punido um dia. Como se esse texto não estivesse falando pra gente também. Esse texto fala pra gente. Como pessoas que muitas vezes são tentadas a seguir o caminho daqueles que não servem e não obedecem a Deus. Então, o Salmo 73 traz pra gente reflexões sobre cobiça. Sobre o que a gente deseja. Deus é bom. Ele é sempre bom. Mas nós não somos bons. Asaf quase não foi. Asaf quase caiu. E por que ele quase caiu? Por conta de um desejo desorientado. Porque o desejo dele deixou de ser para Deus e passou a ser para aquilo que os ímpios têm. Então, vamos ver aqui, nos versos 4 a 11, um pouquinho mais no detalhe daquilo que Asaf desejou. O Salmo diz assim: para eles, ou seja, para os ímpios, não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra Deus, contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Os maus vivem uma vida fácil, uma vida leve. Eles não precisam se preocupar se aquilo que eles vão fazer vai cumprir a lei. Eles não precisam se preocupar se aquela ação deles vai glorificar Deus. Eles não precisam se preocupar com o próximo. Eles fazem o que eles querem fazer. Eles fazem aquilo que dá na cabeça deles. E sabe o que é o pior de tudo isso? E aqui é onde o Asaf fica inconsolável, ele fica perplexo diante dessa análise da sociedade. É que essas pessoas ficam ricas. Essas pessoas prosperam. E mais do que isso, as pessoas escutam eles. Essas pessoas viram o modelo para as outras pessoas. O Salmo diz que eles são ouvidos pela população. Por quê? Porque eles se deram bem na vida. Só que eles se deram bem na vida fazendo coisas erradas. Olha só, e é algo que traz pra gente, de fato, um certo incômodo, no mínimo, né? Poxa, eu tô vendo essa situação, eu tô vendo essas pessoas são muito ruins e elas estão se dando muito bem. É quase que aquele plot que a gente tem em quase todo filme adolescente, né? A pessoa que faz o bullying, o menino ou a menina que faz o bullying com os outros é a rainha da festa, é o popular, se dá bem na vida e tudo mais. E o bonzinho, o nerd, normalmente, sempre é deixado de lado, não tem ninguém pra ir no baile e por aí vai. É essa cena, a gente vê aquele filme e a gente fala, poxa, coitado. O cara é bonzinho, ele obedece, faz a lição de casa, obedece os professores, obedece os pais. E o rebelde ali tá se dando bem. Essa situação aqui, que é óbvio que é muito mais importante do que o filme adolescente, mas é isso que tá acontecendo aqui, né? Essa visão da realidade do mundo, das coisas como são, você fala, não tá certo isso. E eles perguntam, diante disso tudo, poxa, eu tô tentando aqui agradar a Deus. Eu cumpro as leis, eu faço os sacrifícios, eu faço tudo certinho. Vou na igreja todo domingo, dou meu dízimo, faço tudo bonitinho, honro meu pai e minha mãe e tudo mais. E eu passo um monte de percalço. E esses caras aí estão se dando super bem na vida. Qual que é o valor de eu fazer as coisas certas? Qual que é o propósito de eu gastar tanto tempo, tanta energia, tanto esforço, deixando de fazer alguma coisa que às vezes eu quero fazer, mas não faço, para obedecer a Deus? E eu tenho certeza, quase certeza, que quase todo mundo aqui, se não vivencia, já vivenciou situações assim, né? Seja no trabalho, na faculdade, na escola, em qualquer ambiente que vocês estejam, de ver pessoas fazendo coisas tudo errada, fazendo tudo de qualquer jeito,
Mas porque ela é puxa-saco do chefe, ela se dá bem. Mas porque ela é, sei lá, ela é filha do diretor, se dá bem. Porque ela é de uma família muito rica, ela se dá bem. A pessoa faz tudo errado. E você, tentando fazer tudo certinho, nem sempre é recompensado. E esse sentimento de injustiça brota no nosso coração. Então, os versos 13 a 20, continuando aqui o texto, eles trazem essa, essa perspectiva de Asaf diante dessa situação, desse fato que ele acabou de perceber. Os maus fazem coisas erradas e se dão bem. E aí o texto diz assim: com certeza foi inútil conservar o puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então Asaf começa aqui a reflexão, nessa parte do texto, com aquilo que eu acredito que muitos de vocês já pensaram, eu pelo menos já pensei. Por que eu estou obedecendo a Deus vendo essas pessoas se dando bem? Qual que é o propósito de tudo isso? Um baita esforço, um baita trabalho, fazer tudo certinho, pra gente pagar os impostos, tudo, pagar aí um quarto do nosso salário pro governo, pra aí se ligar lá a notícia e ver que um deputado usou uma verba para pagar um laranja de um cara que é multimilionário. Fala, pra que tudo isso? Pra quê? Pra que me matar? Pra que fazer isso? Se os bons se dão bem. Tem uma música do Green Day que chama Nice Guys Finish Last. Trata um pouco essa ideia, né? Os caras legais terminam por último. Porque eles tentam fazer tudo certo, vem um cara que faz coisa errada e ele que se dá bem. E agora, diante dessa confissão que a gente tem do salmista, é interessante a gente observar aqui o gatilho do versículo 15. Percebam que então, ó, a gente tem até aqui Asaf falando que quase pecou, que ele quase pecou porque ele teria inveja dos ímpios, e que o grande ponto que ele invejou dos ímpios é que os ímpios fazem coisas erradas e se dão bem, e ele que obedece não se dá tão bem. E aí no verso 15, a gente tem o seguinte texto: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos seus filhos, ó Deus. Olha que interessante. Asaf traz pra gente que o grande erro dele, e por isso que ele quase errou e quase deslizou e não deslizou, é porque ele não proferiu as palavras, ele só pensou. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode pensar o que a gente quiser e tá tudo bem. Né? Tipo, eu posso pensar um monte de besteira, posso xingar minha mãe no mesmo pensamento quando ela me deixa fazer alguma coisa, tá tudo certo. Posso pensar um monte de coisa, mas o problema é proferir a palavra. Eu acho que não. Né? Até porque a gente tem um ensino bíblico. Jesus, por exemplo, fala que o adultério não é simplesmente você adulterar, mas você desejar outra homem, outra mulher. Ou você não precisa matar alguém de fato, você pode odiar uma pessoa no seu coração e ali você vai estar pecando já. Só que ao mesmo tempo, o salmista traz aqui um pouquinho pra gente do que a gente realmente é. Esse tipo de sentimento brota na gente, no nosso coração. Ele não está escondendo aqui como é que funciona o coração humano. E vejam que o questionamento de Asaf aqui não é algo por si mesmo ruim. Não é algo por si mesmo errado. Afinal, o que ele está questionando no fim é sobre o quê? Sobre justiça, concordam? Justiça é o quê? É dar a cada um o que lhe é devido. Ou seja, cada um receber aquilo que ele é direito a receber. Como é que o ímpio, então, desobedecendo a Deus, colhe tantas coisas boas? Como é que o obediente nem sempre tem uma vida boa? Asaf, de novo, um levita importante, falou no texto que sofre dia após dia. Como é que isso acontece? Pensando que a gente está vivendo em um mundo em que Deus é o Criador, Deus é o juiz, ou seja, Deus é o padrão de bondade, Deus é o padrão do que deve ser feito e não deve ser feito, e Deus é o juiz de quem faz e não faz as coisas. Nesse contexto, que Asaf acredita que é verdade, que nós como cristãos acreditamos que é verdade. Como é que essas coisas estão acontecendo? Por que Deus está permitindo isso?
Deus está sendo injusto. Deus não está dando para esses ímpios o que eles merecem. Deus não está me dando o que eu mereço também. E percebam que esse pensamento, por mais que ele possa às vezes parecer duro, ele também mostra um coração sincero diante de Deus. Seria muito fácil a gente simplesmente ignorar essas coisas. Só que se a gente de fato acredita que Deus é bom, Deus é o Criador e Deus é justo, e se a gente acredita em Deus, faz sentido às vezes a gente questionar isso. Faz sentido a gente se perguntar por que isso acontece. Porque veja, mostra uma relação de confiança em Deus. Eu confio que o Senhor é justo, o Senhor é bom, e que o Senhor é o padrão de justiça. Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Por que isso acontece? Se eu não acreditasse que Deus fosse justo ou criador, eu nem ia me perguntar esse tipo de coisa. Não faz sentido. Eu ia aceitar, as coisas são como elas são. Fim. Mas esse sentimento de injustiça que brota em Asaf é um sentimento de alguém que acredita em Deus e ama a Deus e confia que Deus é um Deus bom, só que ele está fazendo coisas que Asaf não entende. E Asaf se pergunta, por que isso está acontecendo? Então percebam que Asaf não está necessariamente fazendo uma coisa errada. Ele está trazendo um questionamento que a gente se questiona às vezes. E ele traz esse tipo de questionamento a Deus porque ele acredita que Deus é um Deus bom. E porque ele sabe que Deus é um Deus justo. E porque ele acredita na lei de Deus. Então, diante de todo esse cenário, Asaf, vendo aquilo lá, questionando, quase pecando, a gente tem uma grande virada no Salmo. Primeiro, Asaf tá desabafando, tá falando, eu quase pequei porque eu vi os ímpios se dando bem, eu não tô me dando bem, eu tô sofrendo todos os dias. Como é que isso acontece? Mas daí aconteceu alguma coisa. Uma coisa mudou o coração de Asaf. Uma coisa mudou a postura de Asaf. A grande virada que a gente vê é quando ele muda o olhar dele. O olhar dele deixa de ser para examinar a vida dos ímpios e começa a ser um olhar, quando ele chega no templo, para Deus. E só de continuar, meus irmãos, um parênteses aqui. Ainda bem que Deus, além de ser justo, ele é misericordioso. Imaginem só se Deus agisse como o salmista quer no começo do texto. Tem uma frase do Lewis que eu gosto bastante, que ele fala que temos que agradecer a Deus por ele não ouvir cada oração tola que a gente faz. Isso se amplia também para cada pensamento, cada palavra tola. Porque, de fato, o que Asaf está questionando é justo aqui. Só que, imaginem só se Deus de fato usasse a régua e de fato punisse todo mundo que faz coisas erradas. Não ia ser só os ímpios que iam estar punidos, a gente ia estar juntos. Se a gente fosse nessa linha, nessa régua aí, essa vara curta, falando, Deus, por que você não está fazendo o que você falou para fazer? Tá bom, vou fazer. Todo mundo morre. Acabou. É isso. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo faz coisa errada. Então, graças a Deus, que Deus é misericordioso. Além de ser justo, ele é misericordioso. Porque assim, vamos ser sinceros, se Deus não ajudasse Asaf, assim como Deus ajuda a gente, logo seria a história de Anakin Skywalker. Um dia questionando, outro dia pensando, a gente vai dando um passo a mais, um passo a mais, de repente a gente tá lá junto, já na roda de escarnecedores. A gente chuta o balde. Ainda bem, graças a Deus, que ele é misericordioso. E ele coloca limites. Ele lembra a gente quem ele é. E é exatamente isso que acontece no texto. O que faz o salmista se recompor é quando ele entra no templo e ele se lembra de quem Deus é. Enquanto o olhar dele estava virado para essas coisas terrenas, para as coisas do dia a dia, para ele analisar o que o ímpio estava vivendo, o que eu estava vivendo, ele começou a desejar até aquilo. Ele começou a se questionar por que aquilo estava acontecendo. E aí, nesse contexto, a conclusão mais cabível poderia ser provavelmente o que o apóstolo Paulo diz: comamos e bebamos, porque logo morreremos. Vamos aproveitar. Carpe diem. Eu nem sei se alguém ainda usa o termo carpe diem, mas carpe diem. Tô falando velho. Eu até anotei aqui um outro, aquele YOLO, também, que acho que ninguém mais usa. Mas enfim. Só que lembrar que Deus, quem Deus é, e o que Deus faz é o que redireciona aqui o coração de Asaf. Que dá aquele choque de realidade para ele, de que ele estava indo no caminho errado, de que ele quase pecou. E sabem qual foi um dos primeiros sintomas que Asaf tem quando ele olha para Deus? Foi se colocar no lugar certo. Olha que interessante o que os versos 21 a 24 trazem pra gente.
Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Então, essa amargura, esse ressentimento, esse desejo bagunçado do salmista fez com que ele perdesse a noção das coisas como elas são. Ele se coloca como o juiz daquela situação. Ele se coloca como aquele que pode julgar os outros, que tem um padrão de moral do que é certo e errado, e que pode decidir quem que vai crescer na vida e quem que merece ser punido. Já perceberam como, muitas vezes, quando a gente fica muito ensimesmado, muito orgulhoso, é exatamente isso que acontece? A gente se coloca como uma visão acima dos demais. A gente se coloca como superior aos outros. E a gente se coloca como o padrão de justiça, o poder do que é certo, o poder de quem deveria ganhar dinheiro, o poder de quem trabalha muito e tudo mais. Então, quanto mais orgulhoso a gente fica, mais impaciente e crítico a gente fica. Mais desesperado. É um absurdo eu não conseguir tal coisa. Como eu não consegui, aquele amiguinho conseguiu. É um absurdo um negócio desse. Como é que isso está acontecendo? Então, quando a gente se esquece de Deus e se coloca no centro de todas as coisas, por mais que a gente se ache muito sábio, a gente perde muitas vezes uma razão que faça sentido, uma racionalidade que faça sentido. A gente não pode olhar para um texto desse e achar que a gente é a vítima, igual o Asaf, e perceber que, na verdade, muitas vezes, a gente é o ímpio que se dá bem. O nosso coração também cobiça, e o nosso coração também faz coisas erradas. Vou lembrar o que Tiago diz na sua carta: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa cobiça de Asaf, essa comparação com o outro e o desejo de ter o que o outro tem, não é algo que vem de Deus. É algo que vem do nosso coração pecaminoso. É algo que vem do nosso coração duro. É quando a gente tira o Deus do parâmetro de quem a gente quer se aproximar, a gente tira Jesus do centro, do foco, e o que o outro tem, o que o outro é, vira nosso centro. E a gente começa a falar, poxa, por que ele tem e eu não tenho? E o pior de tudo, ele tem sem ser cristão e eu como cristão, não tenho. E olhem só, que interessante. Além disso tudo, Asaf diz que ele se torna como um animal diante de Deus. Essa é uma das coisas mais loucas que o pecado faz. Ele animaliza a gente. Quanto mais inerte nos pecados, quanto mais dentro dos pecados a gente está, mais afastados da imagem e semelhança de Deus, da imagem dele a gente é, e mais parecido com um animal a gente fica. Mais longe da luz, fazendo analogia não com Star Wars, mas com a Bíblia, mais longe da luz e mais perto das trevas a gente fica. Mais longe de entender as coisas como elas são e mais certo de uma cegueira irracional. Que acha que entende as coisas, acha que pode julgar, acha que é o referencial, mas no fundo não é. Quanto mais longe da luz a gente está, mais cego para as coisas a gente fica. Só que o olhar para Deus que traz de volta para a sanidade. E é um olhar, olha só que interessante. É um olhar, esse retorno de Asaf para Deus, não é pelas próprias forças de Asaf. Não é porque ele entrou no templo, mas é o que a gente vê na continuação do texto. É porque Deus pega ele pelas mãos. Ou seja, não é porque Asaf é um cara bonzinho. Poxa, eu sou muito bonzinho. Sou muito legal, não faço nada de errado. Eu tive um lapso ontem. Tive uma falha ali, um tropecinho ali. Mas já voltei para a sanidade sozinho, já tô bem. E agora eu não vou mais pensar nessas coisas. Não é isso que o Salmo diz pra gente. O Salmo diz que foi Deus que pega Asaf pela mão. É Deus quem guia ele. É Deus quem coloca ele de volta no caminho. Se não fosse por Deus intervindo, talvez Asaf de fato ia ter chegado às vias de fato, ia ter chutado o balde. Ia falado, eu vou ser igual o ímpio. Eu quero ser rico, milionário, e eu quero que as pessoas me ouçam. Tá muito difícil essa minha vida. Então olha só que interessante, né? Asaf fala que é Deus que pega ele pelo braço e é Deus que o recebe na glória. É Deus quem ajuda a gente na jornada, é Deus quem puxa a gente e é Deus quem recebe a gente. É como se Deus puxa, a gente vai numa maratona, a gente só chega lá porque a gente tá com uma cordinha amarrada, Deus puxando.
E quando chega lá, Deus dá um abraço na gente, porque a gente conseguiu a maratona, terminar. Só que a gente só terminou a maratona porque Deus puxou. Porque Deus tá puxando a gente pelo braço. É isso que a Saf fala. É Deus quem puxa ele pelo braço, que direciona o caminho dele. Graças a Deus por isso. E além disso, pela misericórdia de Deus, Deus recebe a gente dando a glória. Perceber tudo isso. Perceber que o foco dele estava errado. Que a direção dos desejos dele estava errada. Perceber, lembrar quem Deus era, traz ele de volta para a sensatez, para a sanidade. Ele sabia que de fato os ímpios estão se dando bem, mas que existem coisas além disso, que talvez ele não entenda. E a pergunta que vem depois é: como não desejar, acima de todas as coisas, um Deus assim? Um Deus que, apesar do meu pecado, apesar de eu quase tropeçar, ainda assim me pega pela mão e me recebe na glória. No finalzinho do Salmo 33, a gente tem os versos 25 a 28, que dizem assim: quem tenho eu no céu além de ti? E quem eu poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é minha fortaleza, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar perto de Deus. Faça do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Então, depois de toda essa crise que Asaf traz para a gente, de todo esse coração aberto de Asaf que a gente tem no texto, ele percebe, no fim de tudo, que não tem nada maior do que Deus que ele pode querer. Ele é o Deus dessa nossa vida, ele é o Deus da eternidade. Ele é o Deus que cuida de Asaf, cuida da gente nesse mundo, e é o Deus que vai receber a gente na eternidade, em contraste com os ímpios que serão julgados. O texto aqui, o Salmo 73, ele foca bastante nessa parte do futuro, que os ímpios serão julgados. Mas a gente sabe ali nas Escrituras que não é só a herança eterna que a gente vai ter o cuidado de Deus. Não é algo do tipo, olha, no futuro a gente vai ter a nossa casa no céu, feito de ouro, nossas ruas feitas de ouro e tudo mais. Vai ser lindo. Mas por enquanto é isso. Vive sua vida, se vira aí, vai sofrer mesmo. Porque a vida é assim. Não é isso que a Bíblia ensina pra gente. Ela fala de fato que a gente vai ter momentos difíceis por ser seguidor de Jesus. Mas lembrem-se, por exemplo, quando Jesus fala, e inclusive foi falado na oração de hoje, que Deus vai dar pra gente tudo o que a gente precisa. Os alimentos e a vestimenta, né? Busquem o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. A gente sabe que esse texto muitas vezes é mal utilizado em teologias da prosperidade, do tipo, se eu der oferta para Deus, Deus vai me dar tudo. A gente sabe que não é isso. Mas a gente não precisa ir para outro extremo também, pensar assim, Deus só vai dar pra gente o mínimo para subsistência. Ó, tô aqui, uma roupinha mínima para você usar, e uma comidinha mínima, e é isso que Deus garante. O resto você se vira. Não é isso. Jesus fala pra gente que se o homem mau cuida do seu filho e dá coisas boas pro seu filho, quanto mais o nosso Pai Celeste. A gente pode pedir coisas para Deus e ter coisas boas também nessa vida. A gente não pode pensar assim, só o ímpio vai estar bem nessa vida terrena. Não é isso. A gente pode pedir um emprego melhor, uma condição de vida melhor, ou qualquer outro desejo justo que a gente possa ter. O grande ponto e a grande reflexão, talvez que o Salmo 73 traz pra gente, é quando esse desejo se torna o nosso centro. Porque se esse desejo de ter uma vida melhor, de ser mais ouvido pelas pessoas, ter mais poder, ter mais dinheiro, se tornar o fim, aí talvez esse tipo de pensamento vai surgir. Por que eu não tenho e ele tem? Porque o nosso parâmetro, o nosso modelo vai se tornar o cara que tem muito disso. O cara que tem muito sucesso no emprego. O cara que tem muito sucesso na vida financeira. Porque esse vira o fim em si na nossa vida. E aí começa o pecado. Porque a gente começa a desejar as coisas erradas. A gente pode desejar coisas que são boas em si, mas da forma equivocada, tornando ela um fim em si mesmo. E aí Deus sai de cena, e a gente se animaliza, e a gente vai para as trevas, e a gente começa a pecar. Esse é o raciocínio por trás aqui. Por fim, para finalizar, não tem como a gente olhar para uma situação dessa e não se lembrar de Jesus, mais especificamente no Getsemane.
no caminho para a cruz. A gente, assim como os salmistas, tem nossas crises. A gente vê pessoas ruins se dando bem, a gente sofre injustiças, a gente questiona, mas a gente é ruim. No melhor dos casos, a gente é ruinzinho e aquele cara é ruinzão. Talvez a gente tenha níveis de ruindade diferentes. Mas a gente também é pecador, a gente também faz coisas erradas. Agora imagine Jesus. Jesus não. Jesus de fato poderia ler esse Salmo de 73 de Asaf e não pensar nele mesmo, mas pensar só nos outros, porque ele é bom. Ele não pecou. Ele é puro e santo. E aí imagine Jesus nessa situação, no jardim do Getsemane, e todo o caminho para a cruz, sendo ofendido, sendo injustiçado, apanhando de pessoas pecadoras, pessoas erradas. Ele ali de fato poderia olhar para tudo aquilo e cobrar justiça. Falar, por que que isso está acontecendo comigo? Não aceito isso. Só que a gente sabe que isso não foi o que aconteceu. Jesus aceitou. Ele de fato orou para o Pai, pedindo para afastar o cálice. Só que ele aceitou de bom grado a situação, porque ele desejou, o desejo dele, acima de tudo, estava em obedecer ao Pai. Vocês já pararam para pensar como Jesus lidava com o seu desejo direcionado ao Pai por toda a sua vida? Aquela direção entre as pessoas da Trindade, de acima de tudo amar o Pai? Um exemplo bem legal disso é perceber que, em geral, as circunstâncias em que Jesus estava prestes a ser engrandecido pelo povo, sendo feito rei, sido reconhecido pelas pessoas ali, né? Pelo povo em geral, com aquela expectativa dele ser o rei de Israel, o rei que vai salvar o povo de Israel. Sabe o que Jesus fazia depois? De forma geral? Ele subia no monte para orar. Sempre que talvez as coisas dessa vida, desse mundo, podiam surgir, Jesus olhava para o Pai e se voltava para ele. Porque o mais importante era estar com o coração diante do desejo que o Pai tinha para ele nessa vida. Mais do que ser importante, o rei, ser reconhecido, amado pelas pessoas, era morrer na cruz pelo seu povo. Então a gente tem exemplos de Jesus. Nos momentos das coisas tão boas na vida, a gente não se orgulhar, a gente não achar que a gente é mais importante, mas se lembrar que nosso desejo tem que estar sempre diante de Deus. E nos momentos de dificuldade, se lembrar de quem Deus é. Independente do momento, toda a jornada de Jesus foi feita em amor ao Pai, que cuida do seu filho. Então, assim como Asaf, assim como Anakim, a gente tem as nossas tentações, a gente tem os nossos questionamentos durante a nossa vida. E a gente pode muitas vezes até mesmo invejar o que as outras pessoas têm e conquistam. Essa cobiça pode surgir no nosso coração. O grande ponto é como a gente lida com isso? Chutando balde, imitando a pessoa que faz coisas erradas porque eu quero ter o que ela tem, abandonando a Deus, indo para o lado negro da força, olhando para o exemplo de Cristo, ou nos colocando diante do Senhor. Pensamentos desse tipo vão vir sempre. Mas que o Senhor, em todas as vezes, nos conduza para lembrar quem Ele é, nos pegue pela mão. Que a gente não precisa de mais nada. E que mesmo a gente não precisando de mais nada, Deus cuida da gente. E dá muito mais do que a gente merece, do que a gente precisa. E que por meio da morte de Cristo, a gente pode estar nesse relacionamento aberto com o Pai. Confiando e descansando nele. Porque Jesus já sofreu, a gente sendo pecador, o que a gente deveria sofrer. E por conta disso, a gente não vai ter o fim desses ímpios. Mas o nosso fim vai ser esse encontro na eternidade com o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado porque Ele é nosso modelo, Ele tem que ser o nosso modelo. Por mais que as coisas desse mundo às vezes nos tragam cobiça, nos tentem. Por mais que as pessoas desse mundo que fazem coisas que não glorificam a Ti possam se tornar, às vezes, nossos exemplos. Senhor, nos ajude. Senhor, nos pegue pela mão e nos mostre pelo caminho. Senhor, nos guie pelo caminho. De, acima de tudo, olhar para Ti, desejar a Ti, querer ser mais parecido com Cristo, Senhor. Senhor, nos ajude a saber que o Senhor nos dá tudo que a gente precisa, que a gente pode ter, pela Tua graça, pedir coisas boas, mas que nada nesse mundo, nenhuma dessas coisas boas se torne um fim em si mesmo. Que o nosso fim último seja sempre amar a Ti e viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.